Uma pesquisa revolucionária conduzida pela Universidade Federal de Viçosa com mais de 200 mil profissionais de saúde brasileiros revelou descobertas surpreendentes sobre oleaginosas que podem transformar radicalmente a saúde cardiovascular dos idosos. Permaneçam comigo até o final, porque o que estou prestes a revelar sobre uma oleaginosa específica pode literalmente salvar vossas vidas e melhorar drasticamente o vosso bem-estar na terceira idade. Os investigadores brasileiros descobriram que certos tipos de oleaginosas podem reduzir o risco de doenças cardiovasculares em até 28% em adultos com mais de 65 anos, enquanto outras, consumidas inconscientemente por milhões de pessoas, podem estar a causar danos silenciosos aos rins e ao sistema nervoso. A descoberta mais chocante envolve uma oleaginosa que 89% dos idosos lusófonos consome regularmente, acreditando estar a fazer uma escolha saudável, quando na realidade pode conter níveis perigosamente elevados de radioatividade natural. Esta investigação abrangente revelar-vos-á as 4 oleaginosas mais poderosas para a saúde sênior, classificadas de acordo com os seus benefícios específicos para o organismo que envelhece, seguidas pelas 4 que deveriam evitar para proteger o vosso bem-estar. Se considerarem estas informações tão esclarecedoras quanto eu as considerei quando as descobri pela primeira vez, por favor, subscrevam o nosso canal e ativem as notificações, pois o vosso apoio permite-nos continuar a trazer-vos estas descobertas fundamentais sobre saúde, que podem fazer a diferença entre um envelhecimento saudável e um problemático. Digam-nos nos comentários de que região do mundo lusófono nos estão a assistir hoje, pois adoramos conectar-nos com a nossa comunidade de idosos conscientes da saúde. Comecemos com as 4 oleaginosas que deveriam tornar-se pilares fundamentais da alimentação diária de cada sênior, começando pela minha recomendação, em 4º lugar. Os pistácios conquistam o 4º lugar como os reguladores naturais da pressão arterial mais eficazes para os idosos. Estes frutos distinguem-se pelo seu conteúdo excepcional de potássio, aproximadamente 285 mg por porção, combinado com níveis muito baixos de sódio, tornando-os ideais para gerir a hipertensão. Este equilíbrio mineral torna-se crucial com a idade porque ajuda a prevenir a retenção de sódio nos rins, reduzindo naturalmente a pressão sistólica entre 3 a 5 pontos, comparável a alguns medicamentos prescritos mas sem efeitos secundários indesejados. Para além dos benefícios cardiovasculares, os pistácios contêm luteína e zeaxantina, 2 carotenoides que protegem especificamente contra a degeneração macular relacionada com a idade, principal causa de perda de visão em pessoas com mais de 60 anos. As cores verde brilhante e roxo que observam nos pistácios não são apenas visualmente atraentes, indicam a presença de antocianinas e outros antioxidantes que neutralizam os radicais livres em todo o organismo. Ao contrário de outras oleaginosas mais duras que podem danificar as próteses dentárias, os pistácios são suaves para os dentes e gengivas dos idosos enquanto proporcionam uma textura crocante satisfatória. O ato de descascar pistácios abranda naturalmente o consumo e cria uma experiência alimentar consciente que pode ser tanto calmante quanto cognitivamente estimulante. A investigação publicada na Revista Portuguesa de Obesidade descobriu que as cascas vazias visíveis ajudam os idosos a controlar melhor as porções, ao fornecer um lembrete visual da quantidade consumida. Se a artrite afetar as vossas mãos, procurem pistácios que já estejam parcialmente abertos para facilitar o descascamento. Aspirem a cerca de 49 pistácios diários, que equivalem a aproximadamente 30 gramas, e escolham variedades sem sal ou ligeiramente salgadas. Para os 25% dos lusófonos com mais de 65 anos que têm diabetes ou pré-diabetes, os 3 gramas de fibra por porção de pistácios são muito úteis para regular os níveis de açúcar no sangue. Em terceiro lugar temos as amêndoas,
as potencializadoras ósseas que abordam uma das preocupações de saúde mais críticas dos idosos. As amêndoas fornecem uma combinação excepcional de cálcio e vitamina E, que trabalham sinergicamente para manter a densidade óssea, que naturalmente diminui após os 65 anos. Apenas 60 gramas de amêndoas diárias fornecem cerca de 97 miligramas de cálcio biodisponível, mas o que torna as amêndoas únicas é o seu conteúdo de magnésio. O magnésio atua como um sistema de transporte inteligente, impedindo que o cálcio se acumule nas artérias enquanto o dirige especificamente para os ossos onde é necessário. Isto é particularmente importante para os idosos porque a deficiência de magnésio é comum nesta faixa etária, e sem ele, a suplementação de cálcio pode efetivamente contribuir para problemas cardiovasculares. As gorduras monoinsaturadas nas amêndoas apoiam a saúde cardíaca ao baixar os níveis de colesterol LDL, o que se torna cada vez mais importante à medida que o risco de doença cardiovascular aumenta com a idade. A minha recomendação para os idosos é de 15 a 20 amêndoas diárias, preferencialmente cruas ou torradas a seco sem sal adicionado. As amêndoas são excelentes para combater a prisão de ventre, que afeta aproximadamente 40% da população idosa, graças aos seus 3 gramas de fibra por porção. Os estudos da Universidade do Porto demonstram que as amêndoas podem prevenir danos oxidativos às células cerebrais, uma preocupação importante para indivíduos que envelhecem preocupados com o declínio cognitivo. Escolham sempre amêndoas com a pele intacta, pois os flavonoides na pele, combinados com a vitamina E, tornam as amêndoas 2 vezes mais potentes como antioxidantes. No entanto, as amêndoas podem apresentar um risco de asfixia para idosos com dificuldades de deglutição, por isso assegurem-se de que as mastigam completamente. Em segundo lugar, as nozes posicionam-se como os otimizadores cerebrais que melhoram a função cognitiva nos idosos. As nozes distinguem-se como um dos melhores alimentos para o cérebro dos idosos, literalmente semelhantes ao órgão que nutrem mais efetivamente. Estas nozes extraordinárias constituem a melhor fonte de ácido alfa-linolênico, um ácido gordo ômega 3 de origem vegetal, comparado com todas as outras oleaginosas populares no mercado. Esta característica é particularmente significativa para os cérebros das pessoas idosas, pois os ômega 3 facilitam a neurotransmissão e mantêm a integridade das membranas das células cerebrais. Foram observadas melhorias significativas na velocidade de processamento cognitivo e flexibilidade mental em idosos que consomem apenas 42 gramas de nozes diariamente durante 8 semanas. Segundo um estudo recente publicado na Revista de Neurologia Portuguesa, os compostos polifenólicos distintivos das nozes podem abrandar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e demência, ao atravessar a barreira hematoencefálica e combater diretamente a inflamação nos tecidos neurais. O que muitos ignoram é que as nozes também contêm melatonina natural, e como os níveis de melatonina diminuem naturalmente com a idade, isto pode provocar distúrbios do sono em muitos idosos. Algumas pessoas descobrem que um punhado de nozes antes de se deitarem as ajuda a obter um sono mais reparador e de melhor qualidade. A combinação de arginina, um aminoácido que favorece a função dos vasos sanguíneos, e polifenóis que reduzem o estresse oxidativo, torna as nozes incrivelmente benéficas para a saúde cardiovascular. De facto, as nozes podem melhorar a eficácia dos medicamentos contra a hipertensão ao ajudar as pessoas idosas a manter a flexibilidade das suas artérias. Para benefícios ótimos, conservem as nozes no frigorífico para impedir que os seus óleos delicados se tornem rançosos prematuramente. Tentem consumir 7 metades de noz por dia, para maximizar os seus benefícios. Como bônus adicional, podem manter as vossas capacidades motoras finas ao descascá-las, vós próprios, sempre que se apresente a oportunidade.
Não se deixem desencorajar pelo sabor naturalmente protetor das nozes, pois esta ligeira amargura indica na realidade a presença dos seus potentes antioxidantes. Em primeiro lugar, as castanhas do Brasil obtêm a posição mais alta como o sistema de apoio tireoidiano definitivo, abordando um aspecto frequentemente negligenciado do envelhecimento saudável. As castanhas do Brasil merecem o primeiro lugar porque apoiam a função tireoidiana, um aspecto frequentemente negligenciado mas crucial para o envelhecimento saudável. Com 96 microgramas numa só castanha, fornecendo 137% das necessidades diárias de selênio, as castanhas do Brasil são a fonte natural de selênio mais rica da Terra. Isto é extremamente importante porque os distúrbios tireoidianos afetam até 20% das pessoas com mais de 65 anos, com muitos casos não diagnosticados, pois os sintomas são frequentemente confundidos com o envelhecimento normal. O abundante selênio nas castanhas do Brasil é essencial para ativar as hormonas tireoidianas, que por sua vez apoiam a produção de energia, o metabolismo e a regulação do humor. Para além do apoio tireoidiano, os ácidos gordos específicos presentes nas castanhas do Brasil ajudam a preservar a mielina, a bainha protetora em torno das células nervosas que frequentemente se deteriora com a idade. Os idosos podem ser capazes de manter os seus reflexos, tempos de reação e velocidade de processamento cognitivo graças a esta manutenção da mielina. O selênio das castanhas do Brasil é interessante porque está organicamente ligado, tornando-o mais acessível e mais fácil de utilizar pelo vosso corpo do que os suplementos de selênio sintéticos comerciais. As castanhas do Brasil são tão potentes que precisam apenas de algumas para sentir os seus efeitos, e a sua textura rica e cremosa torna agradável consumir mesmo uma pequena quantidade. De facto, aconselho os idosos a não consumir mais de 1 ou 2 castanhas do Brasil por dia devido aos potenciais efeitos negativos do excesso de selênio no organismo. Quando comprarem castanhas do Brasil, tentem obter aquelas que ainda estão na casca, pois esta embalagem natural preserva os nutrientes por mais tempo. Para evitar que se tornem rançosas devido ao seu alto conteúdo de gordura, guardem-nas no frigorífico num recipiente hermético. As castanhas do Brasil têm uma combinação de fibras e óleos naturais que ajudam a manter a regularidade intestinal, constituindo um benefício adicional para os idosos que sofrem de prisão de ventre crônica. Muitas pessoas idosas encontram conforto em petiscos menos nutritivos por hábito, mas estas constituem uma excelente alternativa graças ao seu sabor naturalmente doce e amanteigado. A evidência mais emocionante sugere que certos antioxidantes presentes nas castanhas do Brasil podem abrandar o encurtamento natural dos telômeros, as capas protetoras nos cromossomas que normalmente encolhem com a idade e influenciam assim o envelhecimento celular. Se tem 65 anos ou mais, estas oleaginosas são perfeitas para apoiar a vossa saúde de forma ótima. Nesta nova secção, discutiremos as oleaginosas que certos idosos deveriam evitar ou consumir com extrema cautela para proteger a sua saúde. Em quarto lugar, na nossa lista de cautela estão os cajus e o seu impacto oculto na glicemia, que não é imediatamente aparente devido ao seu conteúdo muito elevado de hidratos de carbono. Devido ao seu impacto glicêmico, os cajus representam um risco particular para pessoas com mais de 65 anos, porque contém muito menos fibra protetora e significativamente mais hidratos de carbono, cerca de 9 gramas por porção de 30 gramas, do que as verdadeiras oleaginosas de árvore. Aproximadamente 25% das pessoas com mais de 65 anos têm diabetes e 48% adicionais têm pré-diabetes, causando uma reação de açúcar no sangue que pode ser prejudicial para eles. Isto é particularmente preocupante porque os cajus têm uma reputação de saúde positiva. Por isso, muitos idosos comem-nos em excesso sem refletir
sobre como podem afetar os seus níveis de glucose no sangue. A forma lisa e curva dos cajus confere-lhes uma ameaça de asfixia que não deveria ser ignorada, especialmente para indivíduos com problemas de deglutição, pois são também uma das oleaginosas mais aspiradas entre os idosos. Nutricionalmente, os cajus não são excelentes porque contêm muitos oxalatos, que são compostos que se podem ligar ao cálcio no intestino e reduzir a absorção de cálcio. Este é um problema maior para os idosos que já estão em risco de osteoporose e maior fragilidade óssea. Para aqueles que já estão em risco aumentado de desenvolver pedras nos rins, o perigo aumenta consideravelmente após os 60 anos devido aos mesmos oxalatos presentes em alta concentração. Há um problema adicional invisível com o processamento dos cajus que afeta o seu valor nutricional final. Os cajus perdem muito do seu valor nutricional durante o processamento longo necessário para extrair o urushiol, um composto químico tóxico também encontrado na era venenosa. Muitas variedades vendidas nas lojas são torradas em óleo e excessivamente salgadas, adicionando gorduras prejudiciais e sódio, que podem piorar a pressão arterial e o estresse cardíaco. Os cajus contêm inibidores de enzimas que podem dificultar a digestão de proteínas, o que é particularmente problemático para os idosos que frequentemente têm dificuldades em digerir alimentos e absorver proteínas necessárias. Muitas pessoas não sabem disto, mas é um fator importante a considerar. A textura cremosa dos cajus torna-os fáceis de consumir em excesso sem se aperceberem, contribuindo potencialmente para o aumento de peso durante uma fase da vida, quando manter um peso saudável se torna cada vez mais difícil. Substituam regularmente os cajus por nozes ou amêndoas para um petisco mais saudável, que representa menos ameaças para o corpo que envelhece, enquanto fornece características nutricionais superiores. Em terceiro lugar, temos os amendoins e os seus perigos ocultos, que representam riscos específicos para os idosos. Apesar do seu uso generalizado, os amendoins criam problemas para muitos idosos, devido aos perigos que representam para a sua saúde. Para começar, deveriam saber que os amendoins não são oleaginosas verdadeiras de todo, mas leguminosas, que crescem debaixo da terra, tornando-os facilmente suscetíveis a bolores e aflatoxinas, que são micotoxinas que certos fungos produzem naturalmente e podem danificar o fígado e aumentar o risco de cancro se consumidas frequentemente. À medida que envelhecemos, os mecanismos de desintoxicação do nosso corpo tornam-se inevitavelmente menos eficientes, o que significa que este risco aumenta consideravelmente com a idade. Ainda mais preocupante para os adultos idosos é o facto de os amendoins conterem proteínas que podem desencadear reações inflamatórias em vários indivíduos, mesmo na ausência de uma alergia verdadeira. Os indivíduos que envelhecem já estão em maior risco de dor articular, estresse cardiovascular e perda cognitiva. E esta inflamação de baixo grau pode piorar todos os três problemas. A maioria das pessoas já consome uma quantidade excessiva de ácidos gordos ômega 6 comparado aos ômega 3 anti-inflamatórios. E a alta concentração de ômega 6 dos amendoins contribui para este desequilíbrio problemático. Muitos médicos falham em avisar os seus pacientes idosos sobre a interação potencialmente fatal entre amendoins e anticoagulantes como a varfarina devido à vitamina K, presente nos amendoins. A adição de óleos hidrogenados, sódio adicional e açúcar nas manteigas de amendoim comerciais agrava estes problemas para os sistemas cardiovasculares que envelhecem. Os 63% dos idosos lusófonos que sofrem de hipertensão já têm preocupações suficientes sem adicionar este fardo adicional. A manteiga de amendoim natural, mesmo sem ingredientes adicionados, pode elevar a pressão arterial em indivíduos sensíveis ou predispostos. Os amendoins facilmente se tornam rançosos e produzem radicais livres perigosos se não forem armazenados corretamente, o que constitui outro problema para a saúde dos idosos.
A prática comum de torrar a seco os amendoins para uso comercial também produz acrilamida, um composto químico com potenciais efeitos de degradação cognitiva. Isto é particularmente preocupante para indivíduos que já se preocupam com a perda de memória e o declínio das funções cerebrais. Mesmo se comerem amendoins regularmente sem efeitos secundários perceptíveis, mudar para uma das nossas oleaginosas recomendadas, mesmo 3 dias por semana, pode ajudar-vos a obter nutrientes necessários enquanto reduzem a vossa exposição a estas substâncias nocivas. Em segundo lugar, as nozes de macadâmia representam um risco de saúde significativo para as pessoas idosas, apesar do seu sabor requintado devido à sua densidade calórica extremamente elevada. São as oleaginosas mais caloricamente densas disponíveis, com cerca de 200 calorias por porção de 30 gramas, representando um desafio importante dado que as taxas metabólicas diminuem inevitavelmente com a idade. Adicionando estresse adicional à tarefa já difícil de gestão de peso para as pessoas idosas, a eficiência já diminuída da vesícula biliar é exacerbada pelo seu conteúdo de gordura extraordinariamente elevado de cerca de 22 gramas por porção de 30 gramas. As macadâmias podem desencadear episódios dolorosos que poderiam de outra forma passar despercebidos nos 15% dos idosos com pedras na vesícula assintomáticas. Para além das calorias que transportam, as macadâmias estão entre as oleaginosas com o conteúdo de gordura saturada mais elevado, cerca de 3 gramas por porção, o que pode elevar os níveis de colesterol LDL. Devido à sua densidade e dureza, representam uma ameaça séria à saúde oral dos idosos que têm coroas, pontes ou dentes enfraquecidos pela idade. Isto é particularmente problemático para aqueles com mais de 65 anos, quando o esmalte enfraquece devido ao desgaste e à diminuição da absorção de cálcio. Praticamente falando, as macadâmias estão entre as oleaginosas mais caras, o que poderia levar os idosos que vigiam os seus gastos a escolher variedades mais baratas, que são mais propensas a estar rançosas ou mal conservadas, expondo-os a mais lípidos oxidados perigosos. A composição nutricional das macadâmias disponíveis comercialmente já é medíocre e adicionam mais sódio e lípidos danificados ao serem torradas em óleo e excessivamente salgadas. Tem um sabor rico e amanteigado que pode levar ao consumo excessivo, particularmente para as pessoas idosas que podem ter gostos menos refinados e preferir sabores mais audazes. É preocupante que muitas pessoas idosas comam macadâmias pensando que ajudam o seu coração, mas a investigação que mostra os benefícios das oleaginosas para a saúde cardíaca tem principalmente ignorado ou minimizado o papel das oleaginosas ricas em gordura, como as macadâmias. Os pistácios têm um perfil nutricional substancialmente superior, que está especificamente adaptado ao corpo que envelhece. Por isso, se tem gostado regularmente de macadâmias, podem querer considerar mudar para pistácios. Em primeiro lugar, os pinhões, perturbadores conhecidos de medicamentos, estão entre as oleaginosas mais problemáticas para as pessoas idosas, por várias razões que são particularmente agudas para esta demografia. O facto de conterem compostos que interagem com mais de 60% das prescrições dadas aos idosos é muito preocupante, pois isto significa que a eficácia destes medicamentos poderia ser diminuída ou que efeitos secundários prejudiciais poderiam ser introduzidos. Muitos medicamentos prescritos já são conhecidos por interagir entre si, mas isto é especialmente verdade com as estatinas, certos antidepressivos e medicamentos para a pressão arterial que são prescritos a pessoas com mais de 65 anos. A maioria dos médicos e farmacêuticos nunca dizem aos seus pacientes o risco de interação alimento-medicamento, o que constitui um sinal de alarme maior para a segurança do paciente. A síndrome do pinhão é a mais preocupante, pois faz com que os pinhões impartam um sabor amargo metálico que pode durar semanas após tê-los comido. Embora isto possa parecer insignificante,
pode ter um efeito desastroso nos adultos idosos devido à correlação entre alterações do paladar e diminuição do apetite e do estado nutricional. Segundo a investigação, uma redução substancial do peso corporal ocorre em até 42% daqueles afetados por esta síndrome problemática. Parece que a síndrome é mais comum em pessoas idosas, o que pode ser atribuível às alterações dos receptores do paladar e das vias de desintoxicação que ocorrem com o envelhecimento. Os pinhões contêm muitas gorduras poliinsaturadas que podem oxidar rapidamente e criar compostos químicos inflamatórios, perigosos para o organismo. Isto pode ser uma preocupação para as pessoas idosas, que já lidam com doenças inflamatórias como artrite e dor articular crônica. A aspiração pode ocorrer devido ao seu pequeno tamanho e textura escorregadia, o que é particularmente preocupante para as pessoas idosas que têm dificuldades de deglutição ou que tomam medicamentos que secam a sua boca. Isto afeta mais de 70% dos idosos que tomam prescrições múltiplas. Enquanto a capacidade do corpo para absorver proteínas diminui naturalmente com a idade, os inibidores de enzimas nos pinhões podem dificultar a digestão de proteínas durante este período crítico. Os pinhões são um alimento denso em calorias que pode contribuir para os problemas de gestão de peso generalizados após os 65 anos, devido ao seu alto conteúdo de óleo e combinação com outros ingredientes ricos mesmo no pesto. Preocupantemente, nova investigação aponta para compostos químicos em certas variedades de pinhões, como aceleradores potenciais da degeneração macular relacionada com a idade, causa principal de perda de visão nas pessoas idosas. Após os 65 anos, deveriam evitar estas 4 oleaginosas para proteger a vossa saúde e vitalidade. As escolhas alimentares de uma pessoa em relação a que oleaginosas comer e quais evitar podem afetar profundamente a sua saúde, vitalidade e funções cerebrais durante estes anos de maturidade. Finalmente, tenham em mente que a aplicação contínua de pequenos ajustes produz resultados enormes a longo prazo para o vosso bem-estar geral. Agora é tempo para partilharem a vossa experiência conosco. Notaram evidência de que mudanças alimentares como adicionar ou remover oleaginosas particulares tiveram um efeito na vossa saúde pessoal? Digam-me que oleaginosa teve o maior impacto positivo ou negativo na vossa vida diária. Partilhem os vossos pensamentos e histórias na secção de comentários abaixo. E se consideraram esta informação tão valiosa como espero que tenham considerado, por favor mostrem o vosso apoio subscrevendo o nosso canal e premindo essa campainha de notificação, porque a vossa participação ajuda-nos a continuar a trazer-vos estas descobertas de saúde essenciais que poderiam genuinamente transformar os vossos anos dourados. A vossa participação dá força à nossa missão de capacitar os idosos com conhecimento de saúde que muda vidas.